Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e as principais notícias que podem impactar o seu dia no cenário político, econômico e corporativo. Hoje é dia 27 de abril, nosso 99º Morning Call ao vivo, a partir das 5h50 da manhã. Não se esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo aí para cada vez mais pessoas terem acesso a esse tipo de informação e acesse um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você encontra todo esse material antes das 7 horas da manhã, inclusive em PDF de forma gratuita, para você conseguir acompanhar a qualquer momento do dia. Falando um pouquinho aí sobre o fechamento de ontem, dia 26, do mercado como um todo. Ontem, segunda-feira, nós tivemos aí um dia de muita volatilidade para o índice Ibovespa. O índice abriu em leve alta, subiu, depois zerou os ganhos, caiu e fechou estável, basicamente aí, principalmente com investidores de olho aí na CPI da Covid, que com certeza deve impactar principalmente aí o âmbito político e automaticamente aí o âmbito econômico. E principalmente aí pelo fato de o governo ter minoria na liderança da CPI da Covid. Além disso, o pessoal está de olho aí na questão do ex-ministro Eduardo Pazuello e a possibilidade aí de Bolsonaro ser criticado ou ser citado na CPI como militarizando o Ministério da Saúde e também forçando aí uma pressão na época do ministro Mandetta e também do ministro Eduardo Pazuello para o uso da cloroquina. Isso automaticamente acaba prejudicando juntamente com a crise do oxigênio lá em Manaus e a demora da compra das vacinas, onde inclusive aí existe aquela história de que Bolsonaro poderia ter comprado 70 milhões de doses em setembro do ano passado e teria aí aberto mão dessa compra. Tudo isso impactou bastante o mercado como um todo, mas nós ainda fechamos aí basicamente lateralizando, principalmente aí seguindo as bolsas norte-americanas, que ainda estão com uma expectativa aí em relação ao aumento de impostos e a divulgação de resultados tanto de companhias brasileiras quanto de companhias norte-americanas que acabam impactando bastante o mercado. No exterior, todo mundo estava olhando aí para as bolsas americanas se segurando com a expectativa aí de divulgação de resultados da Alphabet, que é a dona da Google, da Apple e da Tesla, mas após a confirmação de que Joe Biden deve realmente aumentar os impostos sobre o ganho de capital, quase dobrando a alíquota para as pessoas que ganham acima de 1 milhão, as bolsas aí tiveram quase um colapso e fecharam aí alguma coisa negativo ou com leve alta no dia de ontem. Além disso, Estados Unidos e Europa monitoram aí os casos de aumento de Covid-19 lá na Índia. Só no final de semana foram mais de 300 mil novos casos e inclusive Estados Unidos e Europa aí se comprometem a auxiliar com insumos para produção de vacinas aí para esse tratamento ali através das vacinas lá produzidas na própria Índia. Além disso, o mercado ontem ficou de olho na divulgação do Boletim Focus, aí, que trouxe algumas notícias relevantes, e a gente vai entrar especificamente aí nessa questão um pouquinho mais à frente. A gente fala especificamente aí dos números do relatório Focus divulgado ontem, dia 26. Olhando para números especificamente, nós tivemos ontem, como eu disse, basicamente uma lateralização de Ibovespa, com alta de 0,05% a 120.594 pontos. O dólar ontem fechou com queda de 0,90% a R$ 5,44, continuando aí essa descida aí da moeda norte-americana. Olhando aí para a bolsa de tecnologia norte-americana, que aguarda aí também a divulgação de diversos resultados, nós tivemos aí Nasdaq com alta de 0,87% a 14.138 pontos, S&P 500, que como já falamos essa semana, mais da metade das empresas aí listadas no índice S&P 500
estarão aí divulgando nessa semana os seus resultados. E S&P 500 fechou a 4.189 pontos, uma alta de 0,22%. Por fim, Dow Jones fechou em queda de 0,18 a 33.981 pontos. Olhando já para a Europa, o euro teve queda de 0,30%, chegando aí a R$ 6,59. E olhando para as bolsas da Europa, a Alemanha fechou com alta de 0,11 a 15.296 pontos, a França com alta de 0,28 a 6.275 pontos e o Reino Unido com alta de 0,35%, aí fechando a 6.963 pontos. Como já falávamos ontem logo cedo, na Ásia tivemos direções opostas, onde a China fechou com queda de 0,89% a 14.224 pontos e o Japão com leve alta 0,36% a 29.126 pontos. Olhando aí para o cenário de cripto, após um final de semana aí e a semana passada de diversas perdas aí para as criptomoedas como um todo, o Bitcoin ontem subiu 12,22% e o Ethereum aí teve alta de 12,17%. Inclusive são as duas principais criptomoedas que fazem parte aí mais de 90% do ETF lançado ontem aqui no Brasil, o ETF que tem na B3 de criptomoedas. A maior parte das negociações são em Bitcoin e Ethereum, e ontem, inclusive, no dia de lançamento, aí, houve aí momentos de mais de 20% de alta no valor do ETF, que foi lançado aí na casa de R$ 49,00 no dia de ontem, e foi o primeiro ETF de criptomoedas aí lançado na Bolsa Brasileira. Quem também tem oscilado um pouquinho é o petróleo futuro, que teve uma leve oscilação negativa, fechando ontem a $65,19 o barril do Brent, e o WTI fechando aí a $61,97 o barril no dia de ontem. O índice S&P 500 VIX, com essa leve oscilação aí do mercado norte-americano, subiu um pouquinho, fechando o dia a 17,64 pontos, uma alta de 1,79%. Relembrando aqui, como a gente sempre gosta de citar, o índice do medo S&P 500 VIX, ele mede a volatilidade das ações, do mercado de ações, e essa volatilidade ela tende a trazer maior risco, maior oscilação. Quanto maior esse índice, ele automaticamente maior essa volatilidade. Na pandemia em 2020, no auge do lockdown, ele chegou a ultrapassar os 80 pontos, então mostrando essa grande volatilidade das ações. Olhando aí para metais futuro, o ouro ontem fechou aí a $1.781,10. Alumínio futuro fechou também com alta de $2.403 e o ferro refinado também negociado em alta no dia de ontem a $177,58. Olhando aí para a Bolsa Brasileira, índice Bovespa, as principais altas ontem, a HGTX e não HGRX, né? HGTX foi a principal alta do índice novamente no dia de ontem, né, que é a loja Zering, subiu novamente mais de 20%, não é erro de grafia aqui, 26,19% de alta, após na pouco mais de uma semana também ter subido quase 30% aí as ações de loja Zering. O motivo dessa vez de ela ter fechado aí com 26% de alta a R$ 28,62 foi a divulgação aí da fusão do Grupo Soma com loja Zering, lembrando que, como eu disse, há pouco mais de uma semana, loja Zering subiu muito após negar aí uma proposta de fusão com a Arezzo. Logo depois nós tivemos CVC Brasil, teve alta de 5,13% a R$ 23,32. Companhia Siderúrgica Nacional subindo 5,07% a R$ 51,52. Embraer subindo 3,73% a R$ 16,09. E Uzi Minas subindo 3,56%, fechando aí o pregão de ontem a R$ 22,94. Já as principais baixas nós tivemos aí Carrefour Brasil. Carrefour Brasil caiu 2,21% a R$ 22,09. RA
DL3, que é droga raia, né? A rede de farmácias caiu 2,20% a R$ 24,37. EZTC, EZTEC 3 caiu 2,10% a R$ 33,51. Via Varejo caindo 2,05% a R$ 12,85. E Lame 4 Lojas Americanas aí caindo 1,97% a R$ 22,35, fechamento do dia de ontem. Olhando aí para a agenda de indicadores no Brasil, hoje vale a pena ficar de olho aí no índice oficial da inflação, o IPCA 15, né? O IPCA normal ele é divulgado aí somente no início do próximo mês, mas agora nós temos a evolução do IPCA nos primeiros 15 dias do mês de abril. E olhando aí para o mercado internacional, temos aí a expectativa de negócios na zona do euro, a confiança nos negócios na zona do euro, confiança do consumidor nos Estados Unidos e o estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos, que também pode influenciar bastante aí na questão do preço da commodity aí, que vem oscilando bastante nos últimos dias. Olhando um pouquinho aí para parte política, que nós sempre falamos aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado. Hoje, algumas notícias referentes à CPI da Covid. Inicialmente, o juiz federal de Brasília permitiu aí, cedeu uma liminar que impede que Renan Calheiros presida, né, a CPI, e alguns especialistas aí se dividem sobre o tema, né? Era uma preocupação muito grande aí da base do governo aí que Renan Calheiros presidisse, que fosse o relator da CPI da Covid, principalmente aí já por conta da oposição ser maioria dentro da CPI da Covid, e dificultar ainda mais o trabalho aí de Bolsonaro, principalmente ainda por tudo aquilo que nós já falamos na abertura, todas as acusações que podem acontecer em relação a essa CPI da Covid e mexer bastante aí com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Essa liminar, inicialmente aí o próprio juiz que deu essa liminar já foi punido outras vezes por outros magistrados devido a algumas decisões, e os especialistas, alguns se dividem aí dizendo que é bom o fato de Calheiros não presidir a CPI, outros dizendo que é um tiro no pé do governo, e ainda existindo a possibilidade do Senado, do presidente do Senado, ignorar essa liminar e continuar aí com o Renan Calheiros aí à frente da CPI. Então esse é um tema que com certeza vai mexer bastante com o mercado hoje. Inclusive aí vale a pena ressaltar que dentro da CPI da Covid o governo aí havia listado algumas possíveis perguntas que poderiam ser feitas e estava estudando aí todas essas respostas, os principais envolvidos. Essa lista vazou e a oposição aí acabou se aproveitando, porque inclusive essas perguntas tinham até alguns questionamentos a mais do que se imaginava aí dentro da investigação da CPI da Covid. Continuando aqui agora, não falando em Senado, mas Câmara, a atuação do Arthur Lira, presidente da Câmara, principalmente em relação às reformas, já começa a ser vista aí pelo mercado como um aceno para 2022. Falamos aqui essa semana, inclusive na semana passada, que alguns especialistas já olham para Arthur Lira como um possível candidato à presidência em 2022, tentando sair um pouquinho da polarização Bolsonaro-Lula, PT-Bolsonaro, né, que é o que mais tem se ouvido falar. E com a atuação dele, principalmente em relação à reforma tributária, garantindo prazos aí até o dia 3 de maio, seria aí um aceno para o mercado de uma possível candidatura do deputado Arthur Lira, talvez aí para a presidência em 2022. Vale a pena então ficar de olho nessa situação também. A PGR, Procuradoria-Geral da República, denunciou aí o governador do Amazonas e mais 17 pessoas, na verdade, por desvio de recursos aí no combate à pandemia. Também vale a pena, principalmente aí porque os casos ali do Amazonas e principalmente aí a situação de falta de oxigênio em Manaus é um dos estopins aí que pode prejudicar tanto
o ex-ministro Eduardo Pazuello, como o próprio presidente Jair Bolsonaro, em relação à CPI da Covid. E essa denúncia aí em relação ao governador do Amazonas pode amenizar, mas obviamente se houve aí desvio de recurso também aí é bem complicado, principalmente quando olhamos o lado humano disso, né? Aumentou aí o atrito em relação ao ministro do Meio Ambiente, já há uma dança das cadeiras, basicamente, aí, há algum tempo dentro dos ministérios. O presidente Jair Bolsonaro foi discursar na cúpula do clima lá nos Estados Unidos, que foi organizado pelos Estados Unidos também. E agora, uma das situações, um delegado da Polícia Federal lá do Amazonas também disse que em um caso de madeira apreendida, o ministro Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, olhou aí 2 ou 3 madeiras de uma apreensão de 40 mil e afirmou que estava tudo certo. Então, assim, esse delegado aí foi um dos exonerados aí da Superintendência da Polícia Federal lá do Amazonas. E automaticamente aí eles acabam apresentando uma notícia crime contra Salles, o que acaba prejudicando ainda mais aí esse momento em que o ministro tem sido extremamente criticado e pode ser um aí a dançar também na dança das cadeiras do ministério aí nas próximas semanas. Finalizando aqui a parte política, o atual vice-presidente, né, do Brasil, o Mourão, ele elogiou o trabalho de Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde e disse que o governo vai atuar também para redução do desmatamento até o mês de julho. O próprio vice-presidente Mourão também nessa mesma entrevista disse que Bolsonaro deve buscar aí outro candidato à vice-presidência para a reeleição em 2022. Entrando um pouquinho aqui no cenário econômico, falando um pouquinho das vacinas e da situação da Covid no mundo, que volta a preocupar principalmente aí por conta do aumento de casos aí na Índia. A Anvisa finalmente finalizou a visita à fábrica russa lá da Sputnik V, a vacina criada pela Rússia. Lembrando que essa vacina havia sido adiada aí por um pedido inclusive da própria Rússia. Havia também um prazo aí até o dia 28 desse mês aí dado pelo ministro Lewandowski para que a Anvisa se manifestasse em relação à Sputnik V. A Anvisa pediu mais prazo, não foi dado esse prazo, e após essa visita ela rejeitou a importação da Sputnik V por alguns motivos bem específicos. Um deles aí é a presença aí de adenovírus, né? E esse adenovírus ele pode aí principalmente causar alguns problemas aí em caso de embolia e outros problemas aí que já foram constatados em outras vacinas também. Além disso, a Anvisa informa que algumas situações e algumas documentações não são tão claras e documentações ainda faltavam em relação à Sputnik V. No Reino Unido, né, um dos países aí que iniciou a vacinação primeiro no mundo, né, o Reino Unido, em mais da metade ou cerca de metade dos trabalhadores já retornaram aos escritórios. Ontem falávamos aqui sobre esse novo normal de trabalho remoto, muitas mudanças. O Reino Unido aí já retoma aí boa parte da atividade normalmente e isso também pode ser uma realidade aí para outros países. Nos próximos meses, os Estados Unidos podem exportar aí 60 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca. As vacinas já estão sendo produzidas, elas apenas ainda não foram liberadas pelos órgãos de fiscalização lá dos Estados Unidos e a partir dessa liberação já pode exportar aí essas 60 milhões de doses. Finalizamos aqui a parte econômica falando um pouquinho sobre o Boletim Focus, que a gente já comentou lá no início. Boletim Focus divulgado ontem, ele traz aí um aumento novamente, uma perspectiva de aumento novamente no IPCA, na inflação para o final do ano, chegando a 5,01%. Uma notícia positiva, um aumento aí em relação à previsão de crescimento do PIB, chegando aí o PIB a um crescimento de 3,09% ao final do ano, o câmbio se mantendo a 5,40 e também a taxa Selic aumentando aí para 5,50% até o final do ano, é a expectativa aí dos principais especialistas olhando os números aí do relatório Focus.
Entrando um pouquinho em cenário corporativo, nós tivemos aí divulgação aí, de resultados da Tesla, né? Além da Tesla, aí nós teremos em breve Apple e Alphabet, mas a Tesla, aí, que era uma das mais aguardadas, teve um faturamento e um aumento no faturamento de 74% com a venda de veículos e aumentou aí o seu lucro em mais de 2.600%, principalmente aí com redução no preço para a produção dos veículos. E também uma coisa que ajudou foi a valorização dos bitcoins que o Elon Musk havia comprado aí pela Tesla, né? Mas apresentando um recorde aí, então 2.600% aí de aumento no lucro da Tesla. Quem divulgou também ontem à noite seus resultados e impactou o mercado até além daquilo que se imaginava foi a Vale, que também reportou uma alta nos lucros aí de 2.220% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Pouco mais de 600% aí de aumento também em relação ao quarto trimestre de 2020. Então a Vale aí aproveitando o momento, principalmente com forte alta aí do preço do minério de ferro, aproveitando a exportação e trazendo aí um lucro recorde, um aumento aí de 2.220% ano contra ano. O grupo Soma, como nós já falamos lá no início, ele apresentou a proposta de compra, de fusão ali da companhia Hering, lojas Hering, né? HGTX3, avaliando aí em 5,1 bilhões de reais as lojas Hering. Alguns especialistas divergem em relação a essa questão, principalmente pelo forte aumento das ações da companhia, que até poucos meses, poucas semanas atrás, tinha um valor de mercado estimado, olhando aí para ações, de pouco mais de 2,5 bilhões de reais. Automaticamente aí, o grupo Soma aproveita aí a realidade logística e tudo mais em relação às lojas Hering e imagina-se aí uma fusão aí mais tranquila, aproveitando o melhor dos dois mundos. A Via Varejo, que já falávamos ontem, teve o Via Varejo Day, apresentou aí algumas mudanças, algumas ideias em relação a marketplace e experiência do consumidor. Já havia feito uma mudança no nome das lojas Ponto Frio, tirando parte do nome e ficando apenas como Ponto, e também uma mudança que veio para dar um ar mais tech, foi a mudança no nome de Via Varejo também, que passa a se chamar apenas Via, uma mudança de layout também, mostrando principalmente aí que a companhia não vai atuar somente em varejo e deve atuar muito forte com o marketplace, assim como aconteceu aí com outros grandes players do mercado. Hoje nós temos a AGO, Assembleia Geral Ordinária da Eletrobras, que pode trazer aí algumas mudanças no conselho da companhia. Hoje também nós temos definição de preços de IPO, oferta inicial de ações da Caixa Seguridade, da Boa Safra e da Infracommerce, então vale a pena aí ficar de olho aí aqueles que querem investir, principalmente aí ficar de olho também nesses valores de IPO aí, essa movimentação que com certeza acontecerá nos próximos dias. E estamos em temporada de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2021. Hoje nós temos divulgação então de Cielo, CESP, Movida e Vamos. Então vale a pena ficar de olho nessas divulgações, principalmente porque agora nós estamos aí nesse momento, muita coisa aí com certeza pode acontecer. Olhando aí para o cenário agora 6h15 da manhã, olhando aí para abertura e fechamento de mercado, a China teve fechamento às 5h30 da manhã com alta de 0,28%. Olhando aí para o Japão, caiu 0,46%, também o fechamento aí de 5h30 da manhã. E nesse momento, 6h15, olhando aí para o pré-market lá nos Estados Unidos, nós temos aí Dow Jones subindo 0,10, S&P 500 subindo 0,10 e Nasdaq subindo 0,15, aí uma perspectiva aí talvez muito forte em relação também à divulgação de resultados aí da Tesla e expectativa em relação aos demais resultados aí que devem ser divulgados essa semana. Olhando para as bolsas europeias, principalmente aí por conta da preocupação aí
por conta do aumento de casos de coronavírus na Índia e também diversos balanços que serão divulgados aí nos próximos dias. Nesse momento nós temos o DAX na Alemanha caindo 0,24%, o CAC na França lateralizando e nós temos o Reino Unido com queda de 0,10%. Certamente teremos um dia com bastante oscilação também, mas uma boa perspectiva para o índice Ibovespa, com possibilidade de seguir as bolsas norte-americanas e a divulgação de resultados aqui no Brasil, como foi o caso aí de Vale e outras companhias, podendo potencializar também essa alta das ações do índice Ibovespa. Obrigado aí por mais um dia ter a sua companhia aqui conosco. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo aí com cada vez mais pessoas e amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui para o nosso 100º Morning Call, que será amanhã. Um abraço, bom dia, bons negócios, tchau, tchau.